cumprimentando outros repórteres. Um ano depois, ele está de volta ao timão e no dia em que ele comemora, deixa eu dar licença aqui, no dia em que ele comemora a conquista de 2 anos do título. Parabéns pelo retorno. Bom dia, boa tarde, bom dia, boa tarde. Veio dar boa tarde para todo mundo. Tite. Tite está cumprimentando todo mundo aqui, um por um, cinegrafistas, celebrando realmente esse retorno. Veio de preto. Tite, feliz em estar de volta, Tite? Ele falou que conversa com a gente a hora que ele chegar lá em cima. Ele quer cumprimentar um por um nesse retorno ao Corinthians, 2 anos depois da conquista do título mundial. Ele que acertou o contrato por 3 anos, cumprimentou ali a nossa repórter Tainá Espinosa. Tá chegando, vai começar a entrevista de Tite como novo técnico do Timão para 2015. Volta com o objetivo de tentar levar o Corinthians de volta ao título da Libertadores. Título que o consagrou aqui em 2012 e que agora ele chega também tendo essa missão de levar o Corinthians de volta ao título e passar pela pré-Libertadores. Missão difícil, missão onde ele já parou uma vez, mas uma missão onde certamente ele está confiante e os torcedores corintianos estão muito confiantes. Ali ao lado do Ronaldo Timenez, diretor de futebol, e ao lado do Edu Gaspar, gerente de futebol. Ambos participaram da negociação com ele. Roberto de Andrade também foi homem forte nessa negociação. E o Tite agora vai falar. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde a todos, é um prazer esse Ronaldo Timenez encontrá-los aqui mais uma vez. Hoje é um dia de extrema alegria para o Corinthians. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença do presidente do Conselho Deliberativo, doutor Ademir de Carvalho Benedito, que sempre está aqui nos apoiando, e agradecer a presença de todos vocês. Hoje é um dia duplamente alegre. Hoje faz 2 anos que o Corinthians conquistou lá em Yokohama o bicampeonato mundial. E esse é o motivo da primeira alegria nossa. E o motivo da segunda alegria nossa é a apresentação do nosso técnico, Tite, que por acaso foi um dos responsáveis pela conquista histórica que eu citei há 2 anos. Então, Tite, seja bem-vindo nessa volta sua ao Corinthians. Desejo toda a sorte, toda a força, toda a energia para o senhor, para que possa desenvolver um trabalho sempre à sua altura. O senhor merece nosso respeito, o senhor merece a nossa admiração, e em nome da diretoria do Corinthians, lhe desejo as boas-vindas. Obrigado por ter aceitado esse novo desafio, obrigado por ter voltado para cá, um bom filho sempre a casa torna, e com muita alegria o recebemos. Seja bem-vindo e conte conosco nesse trabalho. Bom dia, boa tarde, bom dia a todos vocês. É um prazer estar de volta e é meio... É diferente, uma retomada, um retorno. Obrigado, Jimenez, obrigado ao Dr. Mário Gobi, obrigado, Ademir, pela recepção. Tu vieste e me deste um abraço quando nós estávamos numa etapa importante, agora nessa reabertura. A confiança do Corinthians em poder retomar um trabalho. E vou pegar o gancho daquilo que tu disseste, do Corinthians, daquilo que é mais importante, o Corinthians e a sua torcida. Vamos ver se eu consigo ter suficientemente capacidade para poder contribuir em mais uma etapa. Eu acho que cada profissional que aqui passa etapas, passa momentos importantes, que eu consiga ter a competência, que eu consiga ter a luz, o discernimento para fazer valer essa torcida, para fazer valer esse grande clube, que eu não preciso falar da identificação, de quanto eu tenho de gratidão a ele. Obrigado, obrigado, obrigado pelo retorno. Assim, na saída, essas 3 palavras eu disse, assim no retorno também eu faço. Obrigado pelo convite, muito obrigado pelo convite.
A Renata, assessora de imprensa, vai fazer uma troca do microfone ali, porque o microfone é um pouco melhor. E o Tite vai começar aí a sua primeira entrevista coletiva na terceira passagem pelo Timão. Aqui do seu lado esquerdo, tudo bem? Boa volta, Tite. Bom retorno, uma boa sorte nessa nova fase. Queria que você falasse, a gente sempre ouve, Tite, que é muito difícil quem foi muito vitorioso ou quem teve sucesso extremo numa passagem ter tudo de novo ou conquistar tudo perigoso. Queria saber por que te motivou a voltar aqui, começar tudo de novo e tentar conquistar tudo que você conquistou outra vez. Bom dia. Estourou isso daqui. Bom dia. Primeiro, o clube ter escolhido o profissional e buscar o profissional me deixa muito feliz. É o clube que escolhe os seus profissionais e as etapas que cada um constrói. Eu tenho toda a felicidade de ter passado toda essa situação exitosa, Edu junto, passando por todo esse caminho. E, cara, eu carrego junto comigo e o Corinthians carrega junto consigo a sua história. Eu vou carregar comigo essa história dos momentos bons, dos momentos ruins que todos teve e que a gente buscou. E, mais do que isso, a busca de novamente que isso possa se repetir. De que forma? Fazendo de cada dia o melhor trabalho possível. Nós nunca prometemos, desde que quando aqui chegamos, em outras vezes, vitórias, mas nós buscamos isso e nos preparamos para isso a cada momento. É de novo essa mesma história. O que vai ser ali na frente vai ser fruto da nossa competência enquanto equipe, enquanto comando, enquanto torcida, enquanto clube, principalmente clube e torcida. Esses são o maior patrimônio. E eu quero merecer, começa a fazer parte dessa equipe toda de trabalho, com funcionários, com as pessoas que a gente quer bem, com comissão técnica. Eu vou repetir aquilo que há tempos atrás. Eu digo, quando uma equipe ela é vitoriosa, ela une, ela consegue na sua energia unir todos esses fatores com competência e com conduta. Com diferenças por vezes que elas são e elas fazem parte, mas colocando sempre o clube acima de qualquer coisa. Tite, a maior diferença desse seu contrato novo em relação ao antigo é o tempo de contrato, 3 anos. Queria que você falasse sobre isso. E na sua despedida, na última passagem, deu para perceber, quem te conhece, da sua chateação como a forma foi conduzida, como a transição foi conduzida. A gente ouvia falar de Mano Menezes desde outubro aqui no Corinthians. Nesse ano, por coincidência ou não, a gente ouvia falar de Tite desde... E por conhecer você do jeito que a gente conhece, queria que você respondesse de forma direta. Como é que foi essa negociação? Aconteceu da mesma forma pela qual você ficou chateado em 2013 ou foi de forma diferente? Quando eu coloquei assim que por vezes, em algum momento, diferenças elas acontecem, eu volto a repetir, elas são superadas na medida que nós somos seres humanos e eu tenho uma gratidão de estar falando em relação ao Dr. Mário Gobi. Nós construímos toda uma campanha e participamos juntos de uma campanha de campanhas extraordinárias. E eu sou muito grato a ele e a todo o processo diretivo. Está aqui o doutor Ademir para falar o quanto eu sou grato e quantas possibilidades profissionais de crescimento e de reconhecimento. Hoje eu estou num local que todos os técnicos brasileiros gostariam de estar, gente. De todos os técnicos. Então, se em algum momento, uma situação ou outra, eu não estou aqui para julgar, elas acontecem, nós temos suficientemente capacidade para agradecer, como eu estou agradecendo, e superá-los quando foi. Poxa, isso é lá atrás. Hoje eu tenho a grandeza de ser, no seu mandato, de ter o convite novamente para poder retornar. Cara, isso é muito grande, isso me engrandece enquanto profissional, enquanto pessoa, de seguir assim como o Mano fez a sua etapa. Eu acho que todos nós profissionais, a gente passa por etapas nos clubes. A gente passa por capítulos nos clubes e dá o seu melhor. Assim como não é legal comparar uma situação a outra, também não é legal a gente ficar, eventualmente, algumas divergências. Teve como eu tive com o Edu, como eu tive com uma série de outras pessoas. O importante é a grandeza de seguir à frente e de colocar, de novo, o Corinthians... As negociações elas foram a partir do término do Campeonato Brasileiro. Antes elas teve um interesse a partir do momento em que foi manifesto de que o Mano não ficaria. Houve o dito interesse. E a negociação ela só se conduziu a partir do término do Campeonato Brasileiro. Quem afirma isso é o Tite e o travesseiro dele. Tite, aqui. Nesse meio tempo, você começou a conversa com
com o Corinthians e ficou apalavrado com o Corinthians. Você recebeu uma proposta do Internacional e é verdade que essa proposta era até maior que a do Corinthians, mas você fez questão de manter a sua palavra e vir trabalhar aqui? Tu vê como a situação... Eu só abri possibilidades profissionais para o Corinthians e para outros clubes depois do término do Campeonato Brasileiro. Sabe por quê? Porque eu quero ficar bem comigo mesmo. Se foi manifesto para o profissional que está lá, e qualquer que seja o clube, de dizer assim, ó, quem tivesse eleição ou que terminasse o contrato, para dizer para o profissional que está lá. Porque eu gostaria que fizesse isso comigo, simplesmente por esse lado. A partir daí, houve outras possibilidades. Eu não vou negar, não, a conversa com o Internacional houve. Teve outros clubes interessados, mas conversa não houve, porque tinha uma situação ela direcionada em relação ao Corinthians e ao Inter, a gente conversou. Mas teve todo um encaminhamento e uma busca mais do que justificável em função... Porque é bom para mim e porque, cara, eu tenho uma identificação e um trabalho muito recente, muito grande, e me deixa muito feliz em poder retornar. Foi o fato de você assinar um contrato por 3 anos com o Corinthians. Não é muito comum no futebol brasileiro assinar um contrato tão distante. Eu queria que você falasse a respeito disso, porque parece que é algo importantíssimo para um clube que quer manter aí o técnico e está valorizando o projeto acima de tudo. Né? Eu acho que o Edu pode também, não sei se falar, ou o Gimenez pode falar a respeito. É o projeto do clube e é aquilo que o clube vem praticando desde 2008. Se nós buscarmos nos últimos anos, de 2008 até hoje, e se tudo der certo, temos fé que dará até 2017, cujo contrato do Tite vai até 2017, 15, 16, 17, nesse período de 10 anos, o Corinthians teve 3 técnicos. É esse o formato, o modelo que nós buscamos. É um modelo do quê? De poder elaborar um projeto a longo prazo, não um projeto imediatista com resposta em 6 meses. Nós sabemos que isso não dá certo no futebol, não é esse o caminho que o futebol requer. Né? O futebol requer o quê? Tempo, requer condições de poder trabalhar. É por isso que o Corinthians se tornou vitorioso de tudo que participou nos últimos anos, principalmente sob o comando do professor Tite, do diretor de futebol na época, Roberto de Andrade, do gerente até hoje, Edu Gaspar. Por quê? Pela manutenção do treinador, pela manutenção de um projeto, pensando sim o quê? A longo prazo e não a curtíssimo prazo, que é o que às vezes atrapalha muito o futebol. O Corinthians foi pioneiro, buscou um modelo europeu e colocou aqui. Em 10 anos, ter 3 treinadores, é difícil, viu? Tite. Acrescento, o Acrescenta foi feliz o Chimenez quando colocar, porque é uma realidade, é um quebra de um paradigma brasileiro. A média de técnicos na Inglaterra é 16 meses. Média de ter. Aqui eu luto e gostaria muito que a classe tivesse no mínimo 1 ano. Eu estou sendo privilegiado por acreditar no meu trabalho a médio e longo prazo. Claro que eu construí toda a minha carreira em cima disso, mas o Corinthians acredita isso, a instituição Corinthians acredita isso. Da emoção que ele é o futebol, mas do olhar atrás do muro e saber que uma sequência profissional, ela te dá maiores resultados. E ela me surpreendeu assim, e aí, poxa, nos últimos 10 anos tu ter tantos técnicos assim, as ideias elas permanecem independentemente das pessoas. Isso é uma quebra de uma ideia de futebol que talvez os outros clubes sirva de exemplo para os outros clubes. Tite, ainda eu preciso, dá licença só um minuto, preciso aproveitar e enaltecer o trabalho do Edu Gaspar. O Edu, como gerente de futebol, nós conversávamos ainda ontem, né, Edu? Ele está indo para o 5º ano dele de gerente de futebol no Corinthians. Então ele merece também os parabéns da diretoria do Corinthians, o reconhecimento do trabalho e sucesso daqui para frente. Tite, ainda falando sobre esse projeto, esse novo projeto, 3 anos, um longo período, mas já falando sobre as questões recentes. Você observou ao longo dessa temporada o atual elenco corintiano? E uma segunda pergunta, se me permite, Emerson Sheik, faz parte dos seus planos?
A primeira, a busca agora de uma forma mais direta com o Edu, com aquela parte de comissão técnica que ela também é característica para que o Corinthians permaneça nesse grau de qualidade que ele tem, é não ficar à mercê do técnico, mas sim ficar à mercê de um conjunto, de uma equipe de trabalho onde tem Fábio Carilli, saiu o Silvinho agora, o Edu no comando, o Alessandro, Mauro, enfim, essas pessoas que têm essa organização tática, que elas fazem a roda girar independentemente do momento do técnico. Que elas fazem o link das categorias de base e aqueles outros todos profissionais que fazem a grandeza do clube. Então, essa roda, às vezes o técnico principal ele tem uma visibilidade maior, mas essa roda anda por vezes independente do técnico. Ele é uma engrenagem nesse contexto todo. Por mais vaidoso que ele possa ser, eu não gosto de colocar dessa forma, mas de autoestima, de ter o meu trabalho valorizado, eu gosto sim. Mas eu tenho a noção exata e um pouquinho de inteligência que isso é uma engrenagem em cima de um conjunto. Isso está muito claro para mim. E nós só vencemos aqui dentro por todas essas competências. Senão não teria vencido. Ela passa por funcionários, eu volto a dizer, ela passa por atletas, por qualidade da comissão técnica, por qualidade diretiva, fundamentalmente, ela irradia. Então tenho. Em relação a atletas, eu sei que todos os atletas do clube têm um patrimônio e todos eles, tal qual é a minha forma, vão ser respeitados e vão trabalhar de forma igual. E Sheik junto com os outros todos. Ele é atleta do clube. Titi, que tudo bem? Duas questões e uma, se me permite. É claro que politicamente você não teve influência alguma em qualquer decisão, mas pelo que você falou agora de um ano de trabalho no mínimo da classe de técnicos aqui no Brasil, o trabalho de Mano Menezes, conduzido em 2014, era para ser trocado? E qual condição que você pega esse trabalho a partir de 2015, sabendo que agora, por tudo que você conquistou no Corinthians, aquilo que você tinha como metas em 2011, 2012, era uma meta conquistar o Brasileiro, era uma meta conquistar a Libertadores e o Mundial, agora possa passar a ser uma obrigação devido ao passado que você teve aqui dentro? Obrigação, eu sempre coloco da seguinte forma, a gente não tem, a obrigação ela é de ter a maior competência, a maior conduta possível. Eu sei o quanto é importante eu, como figura pública, vestir a camiseta de técnico do Corinthians. Então eu vou sair ali fora, eu vou estar representando uma instituição que ela tem 40 milhões de pessoas. E a minha figura pública, enquanto eu posso educar uma criança, ou quando eu posso o meu exemplo ser o exemplo para uma série de outros. Eu tenho a dimensão exata do quanto de responsabilidade. E me preparei em termos educacionais e me preparei em termos profissionais para isso. Eu sei. E a gente encontra o retorno saindo na rua, indo lá para o sul, indo lá para São Brás, onde eu iniciei. Então eu tenho essa dimensão. E todos nós temos. O que eu tenho também, a classe de técnico, é quando há uma troca, de evitar comparações, porque o meu respeito profissional ao Mano ele é muito grande. Entendo que cada etapa e cada profissional ele passa pelos clubes e cria sua própria etapa e cria sua própria... E que comparações elas não levam a lugar nenhum a não ser ferir o profissional que saiu. E eu não quero ter isso. Porque já tive em algum outro momento e não faço. É o respeito profissional e o trabalho que ele teve, uma história bonita e grande que ele teve dentro do clube. E deva ser respeitada, e por mim ela é respeitada. É fazer comparativos. Cada técnico que aqui passou deixou um legado bom para que as coisas logo depois acontecessem. Eu em relação a ele agora no passado, ele em relação ao Adilson, o Adilson em relação a mim, eu em relação a ele e ele em relação a mim agora. E esses links eles vão acontecendo. São de diretor para diretor, são de presidentes para presidente. O doutor Ademir estava falando agora em relação à possibilidade da sequência futura das pessoas, uma alçada. A gente leva um legado todo da construção. Quem leva esse legado? Corinthians, sua torcida, que esse sim merecem todo o nosso trabalho. Tite aqui, mais ao centro. Bem-vindo de volta. Obrigado. Queria que você falasse um pouco... Estou meio diferente aqui na cadeira. Acostumado aqui, muito flash. Queria que você falasse um pouco sobre esse ano sabático seu, né? Sobre o que você viu fora. Sei que você viajou muito aí, conversou com muita gente.
foi observar trabalhos de outros profissionais. O que é que você viu de tão diferente que está sendo fora, que não via por aqui? O que é que te trouxe para acrescentar o teu trabalho nessa nova passagem pelo Corinthians? E o que você viu de diferente em relação ao que temos hoje no futebol brasileiro? Dá para fazer um churrasco e dá para elencar algumas coisas. Eu vou pipocar as coisas que vêm na minha cabeça e vou colocar para ti. Eu conversei com o Bianchi quando ele estava no banco, no Boca, e ele colocando assim para mim: Tite, ele com 3 mundiais, 4 Libertadores, eu acho que ele tem, de títulos. Ele disse: Tite, o grande desafio nosso é o equilíbrio, porque a nossa atividade profissional é extremamente exposta e nós temos que ser pessoas equilibradas, pessoal e profissionalmente. Eu digo, pô, se o cara que tem todo esse lastro coloca isso já com toda essa maturidade, eu digo, então eu não posso ficar me cobrando assim que eu seja tal, mas esse é o caminho, né? De que existem, de uma forma mais recente, do Ancelotti, de ficar voltado às coisas que elas são do futebol, tu procurar no teu trabalho de campo fazer o melhor possível e ter uma relação de lealdade com as pessoas. Ela é fundamental para quem comanda, independentemente do perfil de cada um. Então, antes da gente buscar de qualificação, de conduta, e aí tem outras tantas histórias que aqui dá para a gente conversar ao longo do tempo aí de ver, de trabalhos, de intensidade do trabalho, de organização tática, com bola, sem bola, mas isso dá para ampliar mais. Mas por essa preparação que o profissional tem que ter. Já o Jogo Aberto retorna com o Tite falando em entrevista coletiva no retorno ao Corinthians ao vivo. Agora é o seguinte, Celso Tomás vai contar pra gente como foi esse sorteio da primeira fase da Copa do Brasil. Já Oswaldo de Oliveira também sendo apresentado pelo Palmeiras. Celso. Olha, Renata, acabou agora há pouco aqui na sede da CBF o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil e o torcedor, claro, deve estar em casa muito ansioso para saber como serão esses primeiros confrontos. Olha só, o Flamengo enfrenta o Brasil de Pelotas do Rio Grande do Sul, o Grêmio enfrenta o Campinense da Paraíba,